Graças a Deus. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 12, 21 de setembro de 2025, que tem por título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Lição número 12, 21 de setembro de 2025, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nosso textual. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 20. A nossa verdade prática faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 a 30. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou. Então exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem. Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente então se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que maravilha! Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Que maravilha, né? Graças a Deus, o Evangelho de Deus ele se expandiu, porque a igreja ela foi chamada para ser missionária. Jesus, desde o princípio, ele já havia chamado os discípulos com um propósito, de cumprir o ide de Jesus. Para isso, ele primeiro os capacitou, ele primeiro os instruiu. Os discípulos, que mais tarde foram chamados de apóstolos, passaram 3 meses aprendendo com Jesus. Foi uma faculdade. Eles estudavam com Jesus, Jesus lhes ensinava a mensagem, mostrou-lhe como eles deveriam entrar e sair nas cidades, anunciando o Evangelho do Reino, curando os enfermos, expulsando os demônios,
ressuscitando mortos, fazendo com que paralíticos andassem, mudos falassem, surdos ouvissem e anunciassem a palavra de Deus ao mundo. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que têm meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, desde os primórdios do chamamento de Jesus Cristo aos seus discípulos para a obra, para a pregação do Evangelho, desde o princípio, Deus já lhe mostrou a sua missão, a missão da igreja, que deveria depois, mais tarde, ser pregada pelos apóstolos e passasse de geração até chegar aos nossos dias. Então, Jesus Cristo, ele operou maravilhas. Jesus foi assunto aos céus e deixou nas mãos dos discípulos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Mas antes que eles o fossem, que eles deveriam buscar de Deus e estar esperando a promessa que haveria de vir sobre eles do derramamento do Espírito Santo, do revestimento de poder, para que pudessem assim ir ao mundo pregar o Evangelho. A princípio, eles foram chamados para pregar em Jerusalém, Judeia, aí naquela região ali de Israel. Mas Jesus falou para eles: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de receber o revestimento de poder, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus nos chamou com uma missão. A princípio, ficaram pregando o Evangelho na sua própria cidade, ali em Jerusalém e adjacências. Mas depois, Jesus, ele disse que eles sairiam ao mundo para pregar o Evangelho, mas somente após receber o revestimento de poder. E mandou que eles esperassem o momento certo, a hora certa. Nós temos que saber o momento certo, a hora certa de nós sairmos para a obra do Senhor. Não podemos sair sem direção. Nós temos que esperar o momento certo e a hora certa em que fomos enviados para poder anunciar a palavra de Deus. Então os discípulos esperaram. Nós temos em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que os discípulos foram obedientes à voz do Senhor, esperaram em Jerusalém. Porém, quando estavam reunidos 120 irmãos no cenáculo, veio sobre eles aquela tão prometida promessa de Jesus Cristo: e recebereis sobre vós a virtude que há de vir, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. A virtude do Espírito Santo se derramou sobre eles, eles começaram a falar em línguas, de acordo com o poder que o Senhor dava, manifestava sobre cada um deles. Foram vistos entre eles línguas repartidas como de fogo, Ali um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos, e foi uma glória, um poder de Deus extraordinário ali naquele local. De tal forma que a admiração caiu no ouvido das pessoas que ouviam aquela manifestação de poder. As pessoas da cidade estavam atônitas, e Pedro então teve que se levantar para poder pregar o Evangelho, orientar aquelas pessoas e explicar a elas o que estava acontecendo, que movimento era aquele que estava ali alcançando aqueles irmãos que estavam orando, os irmãos da igreja primitiva. E assim, meus amados irmãos,
a igreja ficou ali em Jerusalém. A princípio, eles estavam acomodados quando começou a surgir então as perseguições. E nós vemos que dali saiu o primeiro mártir, Estevão, que foi apedrejado. Levantou-se Saulo, começou a perseguir a igreja de tal forma que os irmãos começaram a se dispersar, saírem de Jerusalém. E nós vemos em lições anteriores que isso fez com que os irmãos cumprissem o ídolo de Jesus, a perseguição fez com que os irmãos se dispersassem por todas as terras e fossem até os confins da terra anunciando a palavra de Deus. Saíram de Jerusalém, saíram da Judéia, alcançaram Samaria e todos os confins da terra. Agora estava se cumprindo o ídolo de Jesus completamente, universalmente, sobre todas as cidades. Ide por todo mundo agora estava se cumprindo. Então, meus amados, nós vemos que a perseguição fez com que esses servos de Deus se espalhassem por toda a terra. E nós temos no capítulo de número 9 a perseguição que foi implantada por Saulo, mas Saulo, no caminho de Damasco, ele se converteu ao Senhor quando teve aquela visão extraordinária, qual via ali aquela voz que dizia do céu para ele, que falava claramente, era a voz do Senhor: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Então Saulo caiu por terra, se converteu ao Senhor, aceitou a Jesus Cristo, e ali ele foi de perseguidor a ser um homem perseguido, porque se tornou também cristão e passou a pregar o Evangelho. Então nós aprendemos que a palavra de Deus foi começando a se espalhar por todo mundo, chegando também ali na cidade onde morava aquele homem, chamado Cornélio. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus alcançou cidades distantes. Mandaram chamar Pedro, que estava em Jope, e foi pregar a palavra de Deus também em Cesareia. Então foi se espalhando a mensagem da palavra de Deus por todos aqueles lugares, porque o Senhor Jesus assim o queria que fosse. Que o Evangelho fosse chegado, fosse pregado e chegasse a todo mundo, até chegar a nós aqui em nossos países ocidentais. E graças a Deus que foi assim. Nossa leitura bíblica em classe, ela nos traz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 a 30, que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, até os confins da terra, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. A princípio eles ainda não tinham convicção de que o Evangelho devesse ser pregado também aos gentios. Mas, meus amados irmãos, mais tarde esta palavra foi anunciada aos gentios, começando ali, nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, com a conversão de Cornélio. A palavra de Deus foi sendo também pregada e o Evangelho alcançou aos poucos os gentios, os membros, os de nacionalidade diferente da de Israel, também foram alcançados pela graça de Deus. Nós vemos que havia entre essa multidão de irmãos alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Olha aí, os gregos também sendo alcançados, anunciando a palavra do Senhor Jesus. E a mão do Senhor
era com eles, irmãos, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram para lá, para Antioquia, Barnabé. Olha só, irmãos, o evangelho havia chegado em Antioquia e agora foram buscar Barnabé. Buscaram Barnabé em Jerusalém para ir até ao exterior, Antioquia, para que levasse a palavra de Deus mais claramente aos crentes que habitavam na cidade de Antioquia. Nós vemos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos que os irmãos ali da cidade de Cesareia, onde morava o irmão abençoado, centurião Cornélio, que o Senhor revelou para que ele mandasse homens a Jope para buscá-lo, para que viesse ensinar-lhe a palavra de Deus mais corretamente. Então Pedro se deslocou da cidade de Jope, foi até Cesareia ensinar a palavra de Deus mais corretamente. Agora estava aqui Barnabé. Barnabé precisou ser chamado também de Jerusalém para ir até Antioquia, levar mais claramente a mensagem do Senhor Jesus aos crentes que haviam se convertido ao Evangelho por lá, através da pregação daqueles que foram dispersos de Jerusalém, porque os que foram dispersos de Jerusalém, as quais muitos deles não tiveram nem seus nomes citados na Bíblia, eles saíram por toda parte pregando o Evangelho, ganhando muitas almas para Jesus, e precisavam então de uma orientação dos irmãos da igreja primitiva que tinham mais profundo conhecer dos milagres e manifestações e poder, e tinham mais conhecimento de Jesus Cristo. Então mandaram chamar Barnabé, e Barnabé foi até Antioquia para ensinar a palavra de Deus àqueles crentes que haviam se convertido naquela cidade. Então, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, admirado, ver tantos crentes que haviam se convertido pela palavra daqueles irmãos que haviam saído dispersos de Jerusalém por causa daquela perseguição, ele se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Por quê? Porque Barnabé era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de fé. Muita gente se uniu ao Senhor ali. Partiu Barnabé para Tarso agora buscar Saulo, e achando Saulo, que havia recém-convertido ao Evangelho, estava há pouco tempo já servindo ao Senhor, aquele que havia tido encontro com Deus no caminho de Damasco, agora ele iria também ajudar e auxiliar na obra da pregação do Evangelho. Estava capacitado. Então Barnabé foi para Tarso para buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia para ajudar na obra do Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Olha só, eles fundaram uma igreja naquele local e ensinaram muita gente por um ano, ensinando a palavra ali na cidade de Antioquia. Nós estamos aqui há mais ou menos 3 anos. Passamos por diversos locais pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Também assim eram os irmãos da igreja primitiva. Eles saíam naquela perseguição, na dispersão, saíram dispersos por toda parte, passavam de lugares em lugares pregando a palavra de Deus. Assim também somos nós nos dias de hoje. E naquela cidade de Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia,
E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome naquela época. E todo mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, o imperador. Naquela ocasião, naquela época, ocorreu uma grande fome no mundo. E os discípulos, então, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Que maravilha! O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Olha aí, agora os irmãos que estavam na cidade ali, os gentios de Antioquia e por toda parte, estavam enviando donativos em favor dos irmãos, principalmente os irmãos da Judéia, que estavam passando por aquela grande fome, aquela grande seca, um período muito difícil que ocorreu naquela época, e assim a obra social da igreja se manifestou, esteve presente nessa ocasião. Os irmãos estavam preparados também para trabalhar, não somente no que diz respeito ao aspecto espiritual, ensinar a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, mas também no que diz respeito ao aspecto social, ajudando a sociedade naquele período difícil de seca, a qual havia acometido a todo mundo. Então, meus amados, esse é o trabalho da igreja primitiva. Esse foi e é o trabalho da igreja até hoje, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, começando por Jerusalém, chegou até aos nossos dias. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? Como? Através da dispersão. Os irmãos, por causa da perseguição em Jerusalém, saíram. Antes nós falamos em lições anteriores, que eles a princípio estavam acomodados em Jerusalém, mas precisou com que ocorresse aquela perseguição para que eles saíssem ao mundo e cumprissem esse filho de Jesus. E eles saíram, se dispersaram por toda parte e chegaram até Antioquia da Síria. Existem duas Antioquias, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, ela ficava ali dentro do Império Romano, né? E conhecer esse fato é relevante, porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora das fronteiras de Israel. A Antioquia da Síria ficava fora das fronteiras de Israel, e a palavra de Deus chegou até aquelas pessoas. Com o ingresso do Evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural, missão, né, que alcança todo mundo, outras nações, não somente em Jerusalém, mas Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa missão, estudaremos sobre como o ir de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas de perseguição, daquela perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, de pouco conhecimento, né? Por muitos deles, meus amados, sequer tinham estado junto com Jesus, não haviam visto o ministério de Jesus. A maior parte deles não haviam participado ocularmente do ministério de Jesus, né? E muitos deles tiveram talvez pouco contato com os apóstolos de Jesus, mas conheciam-os. Mas eles saíram pregando o Evangelho por toda parte e ganhando almas para Jesus, mesmo sendo leigos, novos convertidos, pessoas com pouco conhecimento no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, mas pregavam.
Então, esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. Quantos hoje, também em nossa igreja, já aceitam a Jesus e já saem ao campo a distribuir literatura, a distribuir panfletos? Foi assim logo na minha conversão. Quando nós aceitamos a Jesus, eu já logo ingressei para poder evangelizar outras pessoas. Saía pelas ruas distribuindo panfletos e pregando o Evangelho de Jesus. Logo nos primeiros dias da minha conversão, já saía com um grupo de irmãos evangelizando. Também foram assim esses irmãos. E assim, meus amados, eles iam ganhando almas pelo caminho. E ali, quando a igreja já ia chegando a uma quantidade maior, número de pessoas naquelas cidades, eles mandavam chamar homens mais capacitados para administrar a obra. Aqui eles chamaram Barnabé, que já era um homem experiente na obra de Deus, né? E assim colocaram sob a liderança, a princípio, da igreja em Antioquia. E depois, mais tarde, mandaram chamar Saulo, a qual Deus transformou, mudou até o seu nome, virou Paulo, né? Então Paulo começou ali por Antioquia o seu ministério. Eles ficaram ali, Paulo e Barnabé, por volta de um ano, ensinando a palavra de Deus ali em Antioquia, conforme nós vemos na nossa leitura bíblica em classe. No capítulo 11 de Atos Apóstolos, versículo 26, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, né? E em Antioquia foram os discípulos da primeira vez chamados cristãos. Barnabé e Saulo estiveram naquela igreja de Antioquia por um período de um ano ensinando a palavra de Deus. Então, era assim que a igreja fazia. E hoje também não é diferente. Os irmãos saem da sua casa, evangelizam, ganham almas para Jesus, distribuem panfletos e os orientam a estar presentes na igreja. Na igreja há pastores, há obreiros, há presbíteros, há professores de escola dominical que orientam os irmãos mais profundamente a conhecer o Evangelho, e assim eles também passam a ser capacitados a ser multiplicadores, evangelizadores e servos de Deus, servos do reino de Jesus Cristo, nosso Salvador, pregadores, evangelistas, de obreiros, saem do meio desse grupo de pessoas que se convertem à fé cristã. Então, é assim que Deus age na vida. Sempre foi assim e será assim até a volta de Jesus. Então a igreja tinha uma consciência missionária. O Evangelho ia para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção do seu livro, capítulo 11, fazendo referência aos cristãos que foram dispersos pela perseguição que aconteceu logo após o apedrejamento de Estevão. Então, aqueles que foram perseguidos caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, foram até outros países, Síria, naquela região ali. Observamos que essa passagem bíblica, ela faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, e cita lá o caso de Estevão, essa perseguição que gerou a dispersão cristã. Os irmãos, vendo aquele fato do apedrejamento de Estevão, muitos foram ali perseguidos e começaram a se dispersar e sair de Jerusalém. Então, isto fez com que o Evangelho se expandisse. Então, ali narra o início da perseguição em Jerusalém, aquele fato ali do apedrejamento de Estevão, foi o fato que culminou ali a perseguição em Jerusalém e fez com que despertasse os irmãos para que saíssem onde eles estavam tanto quanto acomodados aí em Jerusalém.
na sua cidade natal. Porém, agora com a perseguição, eles se dispersaram. Isso foi muito útil para o Evangelho, para que ele alcançasse a todo mundo. Às vezes, meus amados irmãos, nós passamos por dificuldades, e Deus tem um propósito nas dificuldades que nós passamos. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Até mesmo os fatos negativos que nos ocorrem redundam em bênçãos futuras. Nós sempre pegamos isso aqui, sempre anunciamos. Às vezes a nossa leve, momentânea tribulação, perseguição produz um gozo para nós, né? Maravilhoso, que advém no futuro. É Deus nos preparando para uma missão, é Deus nos preparando para melhores dias e também para nós cumprirmos aquilo que Ele quer, cumprirmos o seu propósito. Então, Deus é quem dirige os nossos passos. A Bíblia tem um versículo que diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. E é assim que o cristão faz. Então, assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o Evangelho até a cidade de Samaria, da mesma forma esses três, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o Evangelho para além da fronteira de Israel. Muito bem, cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Está vendo, irmão? Eles poderiam ter ficado com medo, não é? Como foram perseguidos em Jerusalém, estavam eles cientes do peso da responsabilidade em se pregar o Evangelho. Se aqueles homens naquela cidade tiraram a vida de Estevão, também poderiam tirar a vida dos demais discípulos do Senhor. Porém, os servos de Deus não se atemorizaram, muito pelo contrário. Talvez, quem sabe, se houvesse uma perseguição semelhante nos dias de hoje, quantas pessoas pensariam duas vezes se valeria a pena passar pelo risco de ser cristão? Mas os servos de Deus naquela época, eles não mediam esforço para poder pregar o Evangelho. Eles não tinham temor, eles tinham o Espírito Santo sobre as suas vidas, que os orientava, que os inspirava a continuar apregoando o Evangelho por todas as partes. Então, quando se tem o Espírito Santo, é Ele quem nos impulsiona. Foi por isso que Jesus diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins de toda a terra. Aleluia. Então, é assim, quando se tem o Espírito Santo, o Evangelho começa a ser pregado com mais inspiração. Então, as pessoas passam a ter mais coragem, a ser revestidos do poder de Deus, para poder anunciar o Evangelho sem medo, enfrentando seja lá qual for a perseguição que houver, enfrentando reis, enfrentando qualquer tipo de soldado ou qualquer tipo de opressão, porque os servos de Deus cheios do Espírito Santo, ele é destemido para poder anunciar a palavra de Deus por toda parte. Então, esses cristãos eram dispersados, mas conscientes da sua missão. Então, após fugir de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus.
Foi assim que eles deram testemunho do Evangelho da Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar da sua fé onde quer que estivesse. Eles haviam sido comissionados para isso, né? Ide, ensinai todas as nações, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, ensinai todas as nações. Eles estavam bem conscientes. Atos também, capítulo 1, versículo 8, nós citamos também aqui, né? A palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus traz, sejais, né? Sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Somente cristãos, participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária, agem dessa forma. Somente cristãos que frequentam uma escola bíblica dominical aprendem que o Evangelho deve ser pregado a todas as gentes. Aprendem que também, quando nós aceitamos a Jesus, devemos também nos tornar multiplicadores, pregadores do Evangelho, ganhar outras almas para Jesus, alcançar as nossas famílias, alcançar pessoas, outras pessoas, para que também a casa do Senhor se encha. Então, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Não é da vontade de Deus que o ímpio pereça, não, mas que todos os homens se salvem. Mas como não podemos salvar todas as pessoas, nós vamos pregando o Evangelho por toda parte, para ver se alguns, pelo menos, se convertem, para que, quando chegar no dia do arrebatamento, assim possam se livrar da condenação eterna, no que diz respeito àqueles que vão ficar. Então, este é o trabalho da igreja, ser evangelizador. Então, os irmãos não perdiam foco, anunciavam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar, circunstâncias, perseguição, não impedia com que eles anunciassem o Evangelho. Cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito, quantos hoje sim, né? Já aceitam Jesus, já recebem o batismo do Espírito Santo, já sabem para poder pregar o Evangelho, tinham pouco conhecimento e eles reconheciam isso. Quantas pessoas já acabam de aceitar a Jesus, né? Ele já sabe para pregar o Evangelho, mas leva as outras pessoas até a uma referência, a um pastor, a um obreiro, a uma igreja, para que assim aquela pessoa possa reunir e ser discipulada para aprender corretamente a palavra de Deus, né? Então isso é importantíssimo. Esses irmãos que saíram dispersos, eram cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito Santo. Nós vemos em lições anteriores que os irmãos, eles foram dispersos, mas os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Os apóstolos, eles não saíram de Jerusalém, mesmo havendo a perseguição, eles permaneceram lá em Jerusalém. Mesmo havendo muita perseguição, ali Estevão sendo apedrejado, nós vemos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Lembra quando nós falamos na lição passada, para nós grifarmos exceto os apóstolos? Exatamente, eles continuaram ali em Jerusalém, eram referência, mas quando esses irmãos saíram de Jerusalém, os discípulos, os leigos, os quais cita a nossa lição de hoje, saíram dispersos de Jerusalém, pregaram por toda parte. Quando chegaram em certos locais que eles ganhavam almas para Jesus, mandavam chamar os apóstolos para que viessem a pregoar a mão sobre aqueles novos convertidos, para que eles também recebessem o Espírito Santo e assim
a palavra de Deus crescia, meus amados irmãos. Era dessa forma que o Senhor Jesus operava no princípio, nos primórdios da igreja primitiva. Então, Lucas destaca que havia, dentre esses cristãos, havia alguns que levavam o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita muito grande, e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano na época. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, leigos ali, que nós dizemos anteriormente, que muitos deles não tiveram sequer ali contato com Jesus Cristo, não participaram ocularmente do ministério de Jesus, haviam aceitado o evangelho por intermédio dos apóstolos. Então muitos destes irmãos ali, que saíram por todo o mundo, foram fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Porque a partir da igreja de Antioquia da Síria é que irmãos foram enviados missionários para pregoar o evangelho. Então nós vemos que o ministério de Paulo iniciou-se por ali, ficou por ali um ano. Quando ele foi ali chamado por Barnabé para auxiliar a igreja de Antioquia, quando Saulo ali foi chamado, o nome dele ainda não havia mudado. Nós vemos no final da nossa lição que Saulo ali foi chamado para Barnabé auxiliar os irmãos, a igreja de Antioquia ali nasceu, ficaram por ali um ano. Então Saulo esteve ali Saulo iniciou o seu ministério, agora já não era mais Saulo, era Paulo, Ele começou a pregar o evangelho a todas as pessoas, e mais tarde saiu ele ali pregando o evangelho juntamente com Barnabé, com os irmãos, para poder anunciar o evangelho em toda aquela região, Então, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros, olha aí. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos. Grife isso aí, foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Nós vemos, meus amados, o ministério de Jesus, que os discípulos, quando viram alguns irmãos anunciando o evangelho, fora do convívio dentre os 12, então eles ficaram um tanto quanto enciumados, e eles falaram para Jesus, porque Jesus tomasse uma providência contra aqueles discípulos que não faziam parte do grupo, mas que estavam pregoando o evangelho. Então Jesus chegou para eles: olha, não nos impeçais, quem não é contra nós é também por nós. Então o evangelho tem que ser pregado, meus irmãos, tem que ser anunciado. Todos nós podemos anunciar o evangelho, e encaminhar os novos convertidos até uma referência, um pastor, um obreiro da igreja cristã que tenha pleno conhecimento do evangelho, para capacitá-los, para discipular esse grupo de irmãos, e assim depois também para que desse grupo saiam novos apóstolos, novos presbíteros, novos evangelistas, novos pastores, para poder levar o evangelho a todo mundo, Então, a igreja primitiva era assim. Esse é o segredo que faz toda a diferença na obra de Deus. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo. Olha aí. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo. Não havia ali presbíteros, evangelistas, credenciados pela igreja. Não havia ali pessoas com carteirinha de crente,
de credenciamento de presbítero evangelista, não havia, mas eles pregavam o Evangelho e assim o Evangelho crescia cada vez mais e se expandia. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Deus não quer em nós tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. O Senhor Jesus opera extraordinariamente, como operou na vida daqueles irmãos ali, né? Então, eles não tinham credencial de pastor, eles andavam dispersos por toda parte pregando a palavra de Deus, e o Evangelho cresceu e se expandiu. Também assim ocorre nos dias de hoje. O segredo é que faz toda a diferença daquele que nos leva a pregar o Evangelho. O Espírito Santo é que nos capacita. Não é uma credencial, não é uma carteirinha de ministério, não, é o Espírito Santo. Mas nós temos que reconhecer também, como os irmãos da igreja primitiva, que precisavam de referências dentre os apóstolos, para que assim pudessem ensinar mais corretamente o Evangelho. Então eles mandavam chamar pessoas mais capacitadas para poder vir administrar a igreja nos locais onde eles abriam congregações, né? E aqui no caso nós vemos que eles haviam mandado chamar Barnabé. Eles buscaram Barnabé para que trouxe ali, chegasse até a cidade de Antioquia. Barnabé trouxe Saulo, e assim a igreja foi crescendo. Então os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do seu Espírito Santo. A mão do Senhor que estava sobre eles era o Espírito Santo de Deus, né? Eles haviam sido revestidos do poder do alto. Então Deus operava extraordinariamente. Numa igreja com visão transcultural, era uma igreja que não tinha visão limitada somente à evangelização local, mas de todo o mundo. A cultura grega, a cultura helênica, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Olha só, essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante, irmãos, porque ela mostra a missão da igreja, que é ter uma visão transcultural, uma missão que alcance a todo mundo. Como disse o Senhor, esse Evangelho dele será pregado a todas as nações. Então tem que chegar até os quatro cantos deste planeta. Então é a missão da igreja. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. De acordo com o estudioso, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, está vendo? Adoravam outros deuses, né? Essas pessoas, e não seguiam o judaísmo. Então, quando eles ouviram os irmãos convertidos ao cristianismo, pegaram o Evangelho, eles deixavam a sua idolatria e se convertiam ao Senhor Jesus. Então isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, para além de Jerusalém. Agora passou a levar em Samaria, né? Judéia e Samaria até os confins da terra. Então chegaram em um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para os outros judeus da mesma cultura, mas agora cristãos judeus que falavam grego, levando o Evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Está vendo? Então, uma maravilha. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o Evangelho a toda criatura, ali começou a se cumprir.
Que maravilha, né? Então, vejam quanto a perseguição fez com que a igreja se expandisse no mundo. Se não houver a perseguição, meus amados irmãos, talvez o Evangelho teria ficado restrito a Israel, a Jerusalém, né? Mas há mais, como tem aquele ditado, que veio para o bem. O que ocorreu foi isso ali. Ocorreu aquilo que a princípio poderiam julgar ter sido algo mal, que foi a perseguição, mas que concorreu para o bem do crescimento da igreja do Senhor. Graças a Deus, né? Jesus é maravilhoso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. Até as coisas negativas redundam em bênçãos futuras. E olha que bênção maravilhosa. Redundou em bênção futura, porque nós aqui estamos hoje pregando o Evangelho. Nós aqui estamos hoje anunciando Jesus, que outrora foi pegado pela igreja primitiva, para aqueles irmãos que saíram dispersos da fuga ali da perseguição em Jerusalém. Graças a Deus. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Amém. Graças a Deus. Então, são dificuldades que redundam em bênçãos futuras, né? Perseguição que redundou numa bênção futura. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptaram a mensagem ao contexto que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho dos presos, de toda parte, né? O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Olha só, isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, não, porque isso não faria sentido para aquele público, irmãos. Não, eles estavam pregando para pessoas de outras nações. Então, diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Eles vão aguardar. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso. Não, irmão. Era um novo testamento, era uma mensagem focada somente em Jesus Cristo. Então, eles não estavam pregando uma cultura judia, eles estavam pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, aqui, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que Ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Então, para os judeus, o Messias que eles esperavam era o Messias que os viria, né, na época, para libertá-los do jugo do Império Romano. Era este, como dizia no Velho Testamento, né, os profetas mencionavam. Os judeus esperavam desse Messias a libertação do líder guerreiro, né, que os libertasse do jugo romano. Este era o pensamento dos judeus, mas o povo gentio não precisava ser movido por esse pensamento, né? Porque eles eram ligados a outras nações. Então, o evangelho que os discípulos pregavam era o evangelho de salvação comum a todos. Como disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse evangelho que abrange a todo mundo é abrangido por esse evangelho. Vinde a mim todos vós, é a mensagem de Jesus. Então, aqui, esta é a palavra de Deus, a base do discipulado. Uma igreja que forma discípulos, ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém,
os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva, cheia da graça de Deus. Aquilo alegrou Barnabé, por saber principalmente que os leigos aqui haviam fundado aquela igreja, né? Ficou admirado, meu Deus, como Deus faz a obra através do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Então, ali ficou alegre, cheio de graça e de alegria. E então, meus amados irmãos, ele assim pôde orientar aqueles irmãos para que pudessem andar corretamente conforme os ensinos de Jesus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, como Barnabé, os encorajou na fé, né? Ele encorajou, ele contou-lhes as experiências que tinha, falou a respeito de Jesus àquelas pessoas, né? Logo se percebeu que aquela igreja precisava também de mais instruções, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de mais pessoas e chamou Saulo para que o auxiliasse naquela missão, né? E assim foi feito. Sucedeu, todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar alma, é preciso ensinar. Então, e todos sabiam disso, até os irmãos leigos que saíram por toda parte pregando o Evangelho, chamavam pessoas de referência na igreja de mais conhecimento para poder discipular os novos convertidos. Então, a igreja era unida em todo sentido. Eles tinham o corpo de obreiros já credenciados, né, como referência. Eles tinham o corpo de obreiros já credenciados, como Barnabé e muitos outros obreiros, Pedro e outros obreiros, discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor também, né? Eles tinham como referência para poder discipular os irmãos. Então, assim mandavam chamar, onde eles estivessem, vem para cá, para nessa localidade que nós estamos e ganhamos diversas almas para Jesus. Precisamos aqui de pessoas com mais conhecimento para poder discipular aqui esta localidade. E a igreja enviava os obreiros para aqueles locais, enviava ali pessoas de maior conhecimento, assim para poder discipular, e a igreja ia crescendo cada vez mais. Era um crescimento saudável, né? Crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado, da capacitação, o estudo da palavra. Jesus Cristo disse, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que devem testificar. Precisa ter obreiros capacitados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo e com profundo conhecimento de Jesus Cristo, para poder discipular as pessoas. Denominados de cristãos, eles foram, primeira vez, denominados cristãos pela cidade de Antioquia, da Síria, né? Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Então, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos na época. Agora, em Antioquia, eles passaram a ser chamados de cristãos. Então, chamavam a Jerusalém de irmãos, chamavam de crentes, chamavam de discípulos, chamavam de santos, mas nunca os haviam sido chamados de cristãos. A igreja, os irmãos, começaram a ser chamados de cristãos, foi na cidade de Antioquia, da Síria. Pela primeira vez, os convertidos a Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Muito bem. Então, dali em diante, passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, né? Como aqueles que eram do caminho, ou seja, cristãos. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas pertencentes a Cristo, ou que seguem a Jesus Cristo.
A identidade cristã, o que realmente define um cristão, não é apenas um nome ou um rótulo, não é uma credencial de obreiro, não é isso como muitas pessoas acham, pensam por aí, não, mas sim a sua vida, a sua fé, as suas atitudes. Nós vemos que a igreja se espalhou, por internet cresceu, e muitos eram leigos, e ela foi anunciada, a palavra de Deus foi anunciada pelos leigos. Muitos desses leigos ganharam almas para Jesus. Isso fez com que a igreja se expandisse, alcançasse o mundo, Então não precisavam de uma credencial, mas eles tinham ali o mover do Espírito Santo em seus corações, que eram selados pelo Espírito Santo. Eles se espalharam por todas as nações e assim foram ganhando almas ao longo do tempo e do caminho, e levando obreiros mais capacitados para que eles pudessem discipular os novos convertidos, e assim a igreja foi crescendo, foi se expandindo. Então, o que realmente define o cristão não é apenas um nome de presbítero, de pastor, evangelista, não é um rótulo, mas sim a sua vida, a sua fé, as suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado também em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo, uma dedicação extraordinária, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, o nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no final de Atos, capítulo 26, versículo 28. Aparece também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, na palavra de Deus, há citações do nome cristão, que denomina os seguidores de Cristo. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado, receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Conclusão. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Olha aí, irmãos. Será que nós estamos vivendo isso, estudante? Estamos vivendo isso somente na teoria ou estamos vivendo essa fase na prática? Olha que coisa séria, O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizar a sua obra. Olha, a graça de Deus, o favor merecido de Deus, a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas, o poder de Deus, o poder do alto. Como disse o apóstolo Paulo, a minha palavra, a minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas que se apoiasse no poder de Deus. Então a fé, quando ela é apoiada no poder de Deus, irmãos, ela é poderosa, ela é forte, ela firma realmente as pessoas no caminho, faz das pessoas verdadeiramente servas de Deus. Então, esta é a fé apoiada no poder, não na sabedoria dos homens. Então, quem deseja fazer a obra de Deus, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver dado tudo por nós, tudo de nós, Ele nos habilitará a realizar. É quem nos capacita. Quem nos capacita é o Espírito Santo. É Ele que verdadeiramente capacita. Mas nós precisamos ser humildes, tal como eram os discípulos a princípio, Eles não julgavam estar completamente capacitados para poder ensinar
os novos convertidos, não. Eles tinham por referência os apóstolos do Senhor. Então mandavam chamar, olha, chame a Barnabé para que venham aqui na cidade de Antioquia orientar os novos crentes que nós ganhamos para Jesus. E ali, meus amados, que maravilha! Veio Barnabé muito feliz e alegre, chegou, viu aquele movimento, meu Deus, como podem, irmãos leigos, pregadores, ganhar tantas almas para Jesus assim? E assim eles pregavam o Evangelho. Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos, se Deus quiser, realizar um grande culto às 19h30 com a nossa congregação. Você é convidado. Deus abençoe todos os irmãos, os que aqui vieram. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que tivemos. O Senhor operando em nós, ó Deus, tanto querer quanto efetuar segundo a tua boa vontade. Abençoa logo mais a noite o culto, os seus irmãos que foram na sua escola bíblica dominical e suas igrejas. Cada um de nós, ó Deus, sejamos plenamente abençoados, todo o nosso espiritual corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a volta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pode comigo, forte amém. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.